Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa mesa denominada Formação de Professores e de Professoras, Ensino de História e Diversidade, com as professoras doutoras Marcela Albani Farias da Costa, da Universidade Federal de Roraima, e professora doutora Flávia Rodrigues de Lima da Rocha, da Universidade Federal do Acre. Eu vou passar a ler rapidamente a mini biografia profissional das professoras. A professora doutora Marcela Albani Farias da Costa é doutora em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Atualmente é professora da área de ensino de História da Universidade Federal de Roraima, preside o Núcleo Docente Estruturante, é coordenadora do GT de Ensino de História e Educação da AMPU, do estágio supervisionado do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, da Federal de Roraima, do Programa de Iniciação à Docência, o PIB de História, também da Federal de Roraima, e do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, o LABED? LABED, também da Federal de Roraima. Eu estou falando Roraima, estou falando certo ou era Roraima? Roraima, tá, estou falando certo. Roraima. Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino de História, ABE. Desenvolve estudos e pesquisas na área de educação com ênfase em ensino de história, história digital e humanidades digitais. A professora doutora Flávia Rodrigues Lima da Rocha é doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, professora adjunta da Universidade Federal do Acre, do curso de licenciatura em História, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, é editora-chefe da revista Em Favor da Igualdade Racial, coordena o projeto Afrocientista da UFAC desde 2021 e desenvolve estudos e pesquisas na área de educação, com ênfase em educação em relações étnico-raciais, estudo e ensino da cultura e história africana e afro-brasileira. Então, agradeço a presença das professoras, um prazer estar aqui com vocês mediando essa mesa. A gente cumprimenta também as pessoas que estão acompanhando agora ou que irão acompanhar depois e todas as pessoas aqui presentes. Vou começar passando para a professora Marcela, fazer as considerações, a apresentação dela, depois a gente passa para a professora Flávia e a gente abre para as considerações das pessoas e as possíveis questões que venham de quem está acompanhando à distância. Tudo bem? Muito obrigada. Então, boa tarde. Boa tarde para todas, boa tarde para todos também. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que Belém tem um encanto, né, das cores, dos sabores, de conhecer outras colegas que também estão na luta aí em prol das relações étnico-raciais, do ensino de história, onde eu me insiro. Em relação à temática do debate, né, sobre as relações étnico-raciais, eu sou alguém que estou muito mais aqui para aprender do que para falar sobre, mas como formadora de professores é uma questão essencial de ser enfrentada hoje. E como professora, né, também queria dedicar essa fala aos meus estudantes da Universidade Federal de Roraima, que já estão aqui, porque a gente é multi, né, a gente está aqui no presencial, também estou aqui no virtual, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo aos PIBidianos, Programa de Iniciação à Docência, que tem sido um grupo muito bacana, em que eu estou aprendendo, em que eu estou tendo a possibilidade de colocar para frente tudo que eu recebi, tudo que eu fui construindo junto com uma coletividade desse grande campo chamado ensino de história. Também queria destacar a presença da professora Flávia, que a gente já está saindo daqui com várias ideias de rede, né, de articulações, residência pedagógica, PIBID. O Acre é o único estado do norte que eu ainda não conheço, então, com certeza, a gente vai poder fazer muita coisa legal. E a professora Ana, que no primeiro dia do evento também trouxe uma fala bastante forte para a gente e ressaltando sempre o coletivo, né? Então, um coletivo de mulheres, de intelectuais mulheres que aqui estão. Eu também, como trabalho com a prática de ensino, com os estágios supervisionados, a gente tem muito esse hábito, né, do mão na massa, a gente gosta de criar, a gente gosta de fazer. Então, eu pediria, se alguém poderia me ajudar, a passar uma folha, essa folha está em branco, e ela tem uma pergunta, que é o seguinte: para você, o que é transgredir? E aí a gente vai trazer algumas reflexões aqui, sobretudo usando a Bell Hooks como referência, né? E depois a gente vai poder explorar um pouco mais, falar um pouco mais sobre essa autora.
Mas vamos falar sobre a Bell Hooks baseado na experiência na universidade e na escola pública, por meio do PIBID, dos estágios supervisionados. E essa pergunta que está nessa folha, né, para você, o que é transgredir? Você pode responder em uma palavra, você pode responder em uma frase, em uma letra de música, em um desenho, dos símbolos que você quiser se apropriar. Caso o espaço se encerre, você pode virar a folha ou a gente tem mais aqui para dar continuidade, tá certo? Não tem certo nem errado, não tem mínimo nem máximo, é o que vier aí na experiência de vocês, baseado nessa palavra, nesse verbo transgredir, tá? E eu queria destacar também que por que a gente tem que falar, né? Por que nós estamos optando por falar de transgredir no contexto amazônico de 20 anos da Lei 10.639 e 15 anos da Lei 11.645. Essa é uma temática que me é bastante cara e eu tenho muito carinho por ela, porque foi justamente o tema que caiu na minha prova do concurso da Universidade Federal de Roraima. E eu falei assim, caramba, eu estou no coração da Amazônia, como é que eu vou abordar, o que eu vou levar da sala de aula, né? Eu venho da experiência na educação básica na cidade do Rio de Janeiro, trabalhei alguns anos na favela do Pavãozinho, Cantagalo, no bairro de Copacabana. Então, ter trabalhado, né, com, majoritariamente, meus alunos eram negros, da favela, da periferia, e trabalhar, da periferia não, aliás, né, uma favela localizada na zona sul do Rio de Janeiro, que é muito diferente, por exemplo, da gente falar da Baixada Fluminense, no Rio. Mas várias das narrativas ali se misturavam, se coadunavam com aquilo que eu já vinha pensando academicamente. Então, nessa experiência do concurso da Universidade Federal de Roraima, claro que a gente estava imbuído de leituras, né, de reflexões, do debate no campo acadêmico, mas também, sobretudo, do sentir. Porque esse é um ponto que eu acho que a autora Bell Hooks traz muito forte para a gente, a experiência do sentir. Né? A gente tem discutido lá em Roraima, dentro da ABE também, nossa Associação Brasileira de Ensino de História, e em outras frentes, sobre essa rede de afetos. Como é que o afetar e afetar-se, se permitir afetar e saber que nós podemos afetar outras pessoas, contribui para as produções no campo do ensino de história hoje. Então, isso é para iniciar, né? Então, a gente está aqui falando de afeto, a gente está aqui falando de transgressão, a gente está trazendo para a roda intelectuais como a Bell Hooks, entre outras, que com certeza a professora Flávia vai trazer para nós. E o porquê, né? O porquê e para que nós estamos dedicando 3 dias de evento para discutir, para falar sobre essas temáticas. Então, a minha pergunta fica no ar. Para você, o que é transgredir? E o que é transgredir num contexto amazônico, que nós sabemos também que é um contexto que fica à margem ainda hoje, apesar da gente ter leituras, né? E aí eu cito a jornalista Eliane Brum, que a gente também falou um pouco sobre ela na ocasião do Perspectivas do Ensino de História, em que eu tive a oportunidade de participar de uma das mesas redondas. E a Eliane Brum, entre outros autores e autoras, defende a Amazônia como o centro do mundo. Eu não sei se vocês já leram, já tiveram a oportunidade de ler esse livro e o que pensam a respeito, porque eu acho que a ideia daqui hoje é a gente ter essa conversa, né? A gente gosta de falar, mas a gente gosta de ouvir, a gente vai querer também ouvir vocês, tá certo? Então, por que falar, né, desse contexto, dessa palavra, desse verbo transgredir no contexto amazônico, quando a gente sabe que ficamos ainda à margem, né? E a quem interessa isso? Eu acho que essa é uma pergunta central para a gente pensar nessa mesa de ensino de história e diversidade. Quando a gente tem sujeitos, no plural, né, mulheres, trans, né, população, a gente pode trazer o debate aqui para a discussão de gênero, sexualidade, falar do protagonismo feminino hoje é fundamental, e eu trouxe uma imagem também do trabalho que a gente tem realizado nesse sentido, para que a gente não esqueça qual é o nosso propósito ao falar dessa palavra transgredir. Né? Quais são as brechas, quais são as frestas, quais são as arestas que nós temos que aparar para mudar isso, para transformar isso, quando a gente está aí celebrando a luta, porque a gente está falando de muita luta, não é pouca, dos 15 anos, dos 20 anos da Lei 10.639 e 15 anos da Lei 11.645. Parto também de pensar a Amazônia como uma poética,
Essa ideia não é originalmente minha, mas desde que eu entrei, né, eu tive a oportunidade de adentrar nesse universo plural chamado Amazônia, Amazônias no plural, eu tenho tentado pensar e avançar nesses estudos, nessas reflexões da Amazônia como poesia. E aí eu pergunto também, qual é a ideia de poesia que a gente tem? A gente associa a poesia ao poeta, né? Quem está sempre no mundo, no outro mundo, no universo paralelo, mas a gente defende uma outra concepção que não é essa, né, estereotipada do poeta, mas sim do fazer poesia como luta política, como objetivo de transformação social, como postura crítica, epistemológica, de adentrarmos as nossas escolas de educação básica e as nossas universidades, onde também formamos professores de história e historiadores, para chacoalhar esse currículo tal como vem sendo feito. Várias das pesquisas, né, os nossos jovens pesquisadores e pesquisadoras que aqui apresentaram nos GTs, trouxeram dados, trouxeram gráficos, análises de como a Amazônia anda ausente desses currículos. E aí eu pergunto novamente, a quem interessa essa ausência, esse silenciamento? Então, pensar a Amazônia como poesia, ao contrário do que muitos diriam, né, só associar, por exemplo, a natureza. Sim, nós temos todo o debate do meio ambiente, da natureza, mas também feita pela humanidade. Acho que um dos trabalhos, não sei se foi do Carlos, né, professor Carlos, tocou nesse ponto ontem, da gente pensar essa Amazônia plural feita por sujeitos que, historicamente, foram e ainda são excluídos da história. Tem um projeto, vou abrir um parêntese, né, para quem está em sala de aula, pensando nos materiais didáticos, tem um projeto muito interessante chamado Os Excluídos da História, que foi desenvolvido na ONHB, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, coordenado pela professora Cristina Meneghello, pela professora Alessandra Pedro, em que elas foram, junto com os estudantes da educação básica, mapeando nomes, né, de pessoas que não são conhecidas pela história. E esse material está disponível online para ser usado aí nos cursos de formação e para ser usado também nas escolas de educação básica, para que essas outras narrativas ou essas outras histórias possíveis, como diz a professora Cíntia Monteiro de Araújo, possam efetivamente emergir. Então, pensar a Amazônia como poesia, pensar a luta política, é parar para que a gente escute quem são essas pessoas, quais são as demandas dos amazônidas. E essa perspectiva, eu entendo que ela só se dá com a partilha. Ontem também, informalmente, a gente estava conversando após o evento, e eu partilhei um pouco dessa experiência, né? Como tem sido para mim, que venho do Sudeste, ter a experiência de visitar as comunidades indígenas sem reforçar. Eu estou falando do estado mais indígena do Brasil, que é Roraima, proporcionalmente é o estado mais indígena do Brasil, para escutar as suas histórias, para falar menos e aprender a partilhar mais, para realmente vivenciar a filosofia Ubuntu que foi colocada aqui no primeiro dia do evento, que é da coletividade, que é da partilha. Para mudar as nossas práticas, né? Pensar a Amazônia como poesia, eu poder receber meus estudantes lá na sala 10, porque eu sei que eles estão me ouvindo, e poder entender quais são as suas questões. Porque se eu quero trabalhar o ensino de história na base dos afetos, na base da transgressão, eu preciso, em primeiro lugar, acolher essas pessoas com as suas dores e com as suas delícias, para usar a música do Caetano. Só faremos isso de forma coerente se a gente se permitir crescer no coletivo, entre erros e acertos, entre incertezas e apostas, que são apostas políticas do que é formar um professor hoje. A gente vai construindo esse caminho não está dado. O professor Erinaldo falou ainda há pouco sobre isso, da gente construir caminhos, da gente construir veredas, e que cada um de nós aqui vai ter a sua experiência. Ressalto a importância dos autores que discutem sobre o saber da experiência, a professora Ana Maria Monteiro, o professor Maurício Tardif, Antônio Nova, entre outros, que vão falar desse saber da experiência que vai sendo construído gradativamente. Então, a Amazônia como poesia é a Amazônia que pulsa, é a Amazônia que sangra também, é a Amazônia que coloca o dedo na ferida para chamar atenção para uma luta que é de todos nós, de todas e de todos nós.
Eu me sinto ainda tímida nesse debate, porque não tenho ainda uma reflexão acadêmica profunda. E por isso eu disse, foi muito bom poder ouvir os jovens pesquisadores que aqui vieram na frente, defendendo suas pesquisas, defendendo o rigor metodológico, porque isso alimenta a gente que está na Amazônia também formando professores. Então, agradeço por isso. Falar em poesia em meio de tanta luta e de tanta dor também, no coração da Amazônia, demanda para a gente o caminho dos conceitos. E aí eu queria também reverenciar a nossa querida Conceição Evaristo, uma intelectual negra que traz para o centro da roda a ideia das escrevivências. Vocês conhecem essa expressão? O que isso quer dizer, escrevivência? É a escrita a partir das nossas histórias de vida. As nossas histórias de vida importam. Todas as histórias importam. Ao reforçar uma concepção hegemônica, ao reforçar um currículo eurocêntrico, quantas histórias a gente está excluindo da narrativa? Quantas histórias estão ficando silenciadas e às vezes a gente nem para refletir sobre isso? O conceito da Conceição Evaristo de escrevivências amazônicas, ele pressupõe tudo isso que a gente está conversando aqui. A escrita a partir de si, não numa visão narcísica, mas a escrita de si que está disposta a partilhar, a ouvir o outro para transformar uma realidade social. E aí eu queria partilhar isso com vocês a partir da experiência que eu tive, a chance de construir junto com os meus estudantes do estágio supervisionado 4, que é uma disciplina em que nós temos na UFRR, são 4 práticas de ensino, que a partir de agora se chamam Ensino de História 1, Ensino de História 2, 3 e 4, e os estágios supervisionados de 1 a 4 também. Nessa experiência do estágio, eu coloquei como aposta para a gente pensar a relação entre arte e ensino de história, puxando desde a primeira aula o conhecimento, o conceito, a apropriação do conceito de Conceição Evaristo para pensar a relação com o ensino nas escolas de educação básica. Então, eu queria, não sei se alguém pode mostrar para a gente, eu deixei algumas imagens na nossa área de trabalho, que são algumas aulas abertas que nós fizemos com o professor Francisco Alves, com a professora Rafaela, a Rafa Black, como ela se intitula, com o Donis, que é um artista indígena também do nosso estado de Roraima, e para mostrar para vocês, depois no diálogo aqui com a Flávia, como a arte foi um caminho potente para a gente pensar a luta antirracista, a discussão sobre meio ambiente, a discussão, a pauta, né, sobre gênero e sexualidade, pensando o papel das mulheres e principalmente do protagonismo indígena, né, do protagonismo feminino indígena. Então, não sei se conseguimos as imagens, e eu vou aproveitar também para fazer um convite para vocês, né, a gente tem disponibilizado todas essas aulas abertas no canal do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da UFRR, que todo esse processo foi também construído na coletividade. A logo do nosso projeto, do nosso laboratório, foi feito por uma aluna nossa, a Damile, foi minha aluna no primeiro período dela. A gente tem o trabalho de produção dos Reels, que são pequenos vídeos, né, vídeos curtos, que tem sido liderado pelo Davi, que está também possivelmente nos ouvindo no online. A gente tem o trabalho do João, que é outro aluno meu, que tem feito um trabalho enorme de edição, que é um conhecimento que eu não tenho. E ao falar de humanidades digitais, eu estou falando, em primeiro lugar, de humanidade. Então, dentro desse caminho que a gente tem encontrado no Laboratório de Ensino de História, tanto no Instagram, para quem quiser acessar, como também no YouTube, a gente tem tentado materializar um pouco de toda essa teorização, né, de Bell Hooks, entre outras autoras e autores, para vivenciar esse grande coletivo. Então, eu queria mostrar para vocês, podemos passar a imagem. Nós tivemos no estágio supervisionado, agora bem recente, dia 24 de novembro, a aula com o professor Francisco Alves, que é da área de artes visuais. Ele tem uma formação, ele é professor do curso de artes visuais, e ele tem uma formação também nesse diálogo com a literatura, em que nós recorremos ao teatro, a pensar o caminho das artes cênicas, justamente para discutir em sala de aula sobre essa poiesis da transgressão. Então, esse verbo ele tem me perseguido, no bom sentido do termo, para
defender esse ensino de história que ouse, que chacoalhe, que eu gosto da metáfora do banzeiro, que é uma metáfora amazônica, né? Que é o banzeiro que às vezes vai trazer para a gente o receio, a insegurança, mas esse banzeiro acalma. E aí, o que a gente coloca no lugar? Então, precisa ser um ensino de história afinado com as pautas da diversidade, da multiplicidade de saberes, como a gente tem falado aqui. Então, o professor Francisco, generosamente, esteve com a nossa turma numa sexta-feira à noite, quase no sextou, e nós pudemos sentir um pouco, né, do papel das artes, do teatro, no caso, por meio dos exercícios que ele nos propôs, baseado em Augusto Boal, né, que traz a ideia para a gente do espectador, que o espectador é também ator, e a gente, literalmente, todos nós, professores, alunos, entramos nessa roda para vivenciar um pouco daquilo que ele nos provocou. E um dos exercícios que o professor Francisco fez com a gente era justamente questionando o nosso lugar na sociedade. Então, era um exercício, não sei se alguém já fez essa prática, era um retângulo, e aí ele falava alguma coisa, a gente saía do retângulo, a gente tinha que entrar. E cada vez que a gente entrava, ele mexia na demarcação e ia diminuindo esse espaço. Então, virou um espaço de tensão. É muita gente, pouco lugar. Como é que a gente faz? Essa história é para todos? E absolutamente quase ninguém questionava. A gente tentava dar um jeitinho ali, mas ninguém, por exemplo, questionou o fato de que a gente podia pegar a demarcação e puxar, que a gente podia ampliar, que a gente podia questionar. E foi muito interessante. Eu trago isso para vocês, não no sentido de julgar, enfim, não é esse o ponto, mas pensar que essa poiesis da transgressão, ela demanda, em primeiro lugar, atenção. Ela demanda percepção, leitura de cenário. A gente faz isso? Quando a gente abre os noticiários todos os dias e vê a criança da favela, que é a criança do corpo negro, que é assassinada todos os dias. O que a gente faz? A gente se entristece, a gente não concorda, obviamente, mas eu estou falando de ação, eu estou falando de movimento. Eu acho que as pesquisas elas são muito necessárias e a gente não pode abrir mão de refletir academicamente sobre isso. Mas o nosso objetivo aqui, como professores de história em formação, ou professores de história em atuação e formadores de professores, é dar um passo além. Como eu transformo a realidade que eu estou inserida? Eu vou mudar o mundo inteiro? Mas se eu puder afetar o meu entorno, eu acho que já está valendo. E isso não é, obviamente, defender uma perspectiva salvacionista ou de que nós vamos, não é isso, mas é uma perspectiva política do que é formar um profissional da história hoje que tem uma leitura de cenário, que possa se lembrar que essas brechas, elas precisam ser tensionadas, elas precisam ser questionadas. Outros exercícios feitos pelo professor Francisco, eu lembrei de outro, eu não lembro o nome dos exercícios, mas no livro do Augusto Boal tem, em que a gente tinha que vender. Né, era uma pessoa, tá? E a gente colocava um plástico no entorno, né? Como se a gente estivesse numa prateleira e a gente tinha que vender. Venda um professor. Gente, ninguém questionou, peraí, mas professor se vende? A gente entrou na lógica. Não, esse professor, ele dá uma aula muito bacana, ele usa metodologias diferenciadas. Ninguém questionou o fato de que foi imposto a gente uma proposta que não tinha pé nem cabeça. Vender um professor? Como assim? Percebem? Uma turma que está se formando professor de história. E eu volto a dizer, não é um olhar de julgamento aos meus alunos. Imagina, não faria isso de jeito nenhum. É um olhar que eu mesma me questionei, porque eu falei, gente, que exercício é esse? Mas eu confio plenamente no Francisco. Isso aí tem alguma coisa de bastidor que ele vai chegar. Porque eu falei, isso não faz sentido. Mas dentro de mim eu falei, não faz sentido. Mas eu também não fiz nada. Eu também não intervi e falei, quê? E é isso muitas vezes que a gente reproduz ao ver noticiários, como a gente relatou aqui. Ao ver terreiros, né, nas religiões de matriz africana, todos os dias sofrendo preconceitos, comentários de ódio, racismo estrutural.
É sobre isso que a gente está falando. E eu volto a dizer, sobre isso eu preciso muito mais ouvir do que falar, mas eu estou falando de uma experiência recente, dia 24 de novembro agora, que eu pude perceber e falar, opa, a gente tem que chacoalhar mais ainda esse curso de licenciatura aqui. O que às vezes é óbvio para a gente, talvez não seja óbvio para outras pessoas. Minha colega professora relatou agora, né, professora, um vídeo que foi produzido pelo Laboratório de Ensino de História, chamado Você Conhece a Nossa Amazônia? E esse vídeo ele tem 1 minuto e 10, a gente postou no Instagram do nosso laboratório, e ele viralizou mesmo, foi parar em vários lugares, em Boa Vista, soube agora que chegou aqui em Belém também, enfim, a rede a gente não tem controle sobre. E os comentários de ódio que eu vi em cima desse vídeo foi muita, eu não digo dureza, porque eu entendo mesmo como isso foi socialmente, historicamente construído. Mas é bizarro, não deixa de causar na gente uma percepção assim, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente precisa continuar falando da luta antirracista, a gente precisa ler, a gente precisa produzir, a gente precisa ir para as lives, a gente precisa ocupar os espaços que nos permitem ocupar o que a gente queira ocupar, né, para transgredir e falar, isso é importante. Então, passando adiante, por favor, a gente teve outra vivência, que foi no dia 24 de outubro, também nessa disciplina de estágio supervisionado, com Donis, que é o nosso grande amigo e parceiro, ele é aluno do Instituto em Siquirã é o Instituto Superior de Educação Indígena da Universidade Federal de Roraima, e o Donis é aluno lá e é artista muito atuante aí nas várias frentes, nas feiras, nas praças, enfim. E com o Donis a gente teve a chance de pensar sobre as vivências entre a universidade, entre a arte e a universidade na reformulação do pertencimento indígena. Gente, eu tenho muitos alunos que são indígenas no mestrado profissional, em ensino de história, na graduação, orientandos de mestrado também, que são, e orientandos de graduação, acho que eu não estou com nenhum agora, mas no mestrado sim, e que inclusive é a nossa parceira, a professora Cleicimar, nossa parceira da iniciação à docência. Assumir essa identidade indígena hoje dentro da universidade ainda é um momento de tensão, nós sabemos disso. E eu não posso ficar achando que, não, eu preciso falar sobre isso, e o caminho que eu encontrei foi tensionando esse currículo acadêmico de formação do profissional da história hoje. Então, essa vivência, né, em que o Donis também partilhou com a gente a experiência dele, como ele vem pensando a arte como um caminho de mudança social, de chamar atenção, né, de deixar que esse sensível traga os questionamentos que, às vezes, a palavra que nós escrevemos, não é que ela não tenha relevância, eu volto a dizer, mas ela não dá conta. A arte, ela é um caminho potente para tudo isso que a gente conversou durante todo esse seminário. Nós tivemos também uma colega professora ontem aqui nessa mesa, que é da área, né, de arte, falando um pouquinho sobre isso com a gente. Então, avançando mais, nós tivemos uma outra aula, um outro encontro, podemos passar a imagem, por favor, que foi liderada pela professora Rafa Fleck. Consegue avançar o slide? O slide não, desculpa, as imagens. Rafaela é aluna dessa turma de estágio. Gente, foi tão legal poder ver uma aluna intelectualíssima, uma intelectual negra de ponta, que está se formando professora de história, liderando uma atividade com a gente, em que a gente vamos fazer. Né? A Rafa tem feito um trabalho, ela está escrevendo o TCC dela sobre, não sei se vocês conhecem, Poetry Slam, a voz das periferias, né, a partir da poesia marginal. É fantástico também para a gente estudar, conhecer o universo, né, do hip hop também, MCs, as batalhas de poesia, como tem riqueza, como essas narrativas são ricas de história, de valorização da diversidade, como elas colocam, né, como a gente conversou, o dedo em algumas feridas que a gente tem que trabalhar isso na sala de aula. Então, a Rafaela falou sobre a poesia marginal e Poetry Slam como recurso didático para o ensino de história, e eu também queria deixar aí meu muito obrigada à Rafa, porque ela é uma profissional que está me ensinando muito. Eu sempre digo, a gente pode ter pós-doutorado, mas a gente vai ser sempre ignorante em muitas coisas, e que bom quando alguém nos tira da ignorância, quando alguém tem
a gentileza de nos alertar para algumas pautas, alguns temas. Eu aprendi muito, o que eu aprendi sobre relações étnico-raciais foi trabalhando na favela, foi estando junto aos meus alunos e alunas, em que vários ali tinham sonhos, tinham ideias, tinham expectativas sobre um porvir, um futuro presente, porque é presente também. Nós também conversamos aqui no GT3, sobre o ensino de História e Diversidade, sobre o tempo espiralar, né? Como as filosofias africanas, indígenas, nos ensinam outras concepções de temporalidade. Então, a gente tem caminhos potentes a seguir. E eu encontrei, volto a dizer, não é o caminho único, acho que a gente tem várias linguagens a serem exploradas dentro dos cursos de formação de professores, mas a arte foi um caminho muito legal, até porque a arte envolve várias linguagens, né? A gente está falando da pintura, a gente está falando os grafismos indígenas, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem essa vivência nas comunidades, tem me aberto muito a cabeça para pensar sobre isso também. Então, são caminhos muito criativos, né? Eu gosto dessa ideia de trabalhar na cultura das brechas, das frestas, né? Estou lendo agora o Luiz Rufino, o professor historiador Luiz Rufino, Luiz Antônio Simas, entre outras referências, que falam para a gente dessa ideia do gingar, da fresta, da brecha, da ginga. Então, constantemente eu tenho trazido isso nas minhas aulas e oportunidades que tenho de encontros como esse, né? Eu nem gosto muito do termo palestra, porque acho meio chato, assim, palestra. Acho que a gente tem que falar mais tete a tete, mais de igual para igual. Então, por isso eu quero ouvir, enfim, quem depois se sentir à vontade para partilhar com a gente. Então, avançando mais um pouquinho. Por último, não menos importante, eu queria trazer outro exemplo de transgressão que nós vivemos tudo no mês de novembro, tá, gente? Eu não estou falando de um passado, eu estou falando de agora, esse mês último de novembro, também no estado de Roraima, em que nós ocupamos a Assembleia Legislativa do estado de Roraima para defender um projeto lindíssimo por meio da iniciação à docência, que se intitula Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. Esse projeto teve a minha coordenação na frente da coordenação diária do PIBID, a supervisão da professora Stephanie Muniz, a coordenação geral da professora Luzinete, que é a nossa, a gente brinca que é a nossa chefa maior lá do PIBID, o FRR, e é um projeto que foi partilhado entre todos os pibidianos e pibidianas e a comunidade, em que nós fomos ouvir as vozes de quem são essas mulheres que compõem a Amazônia. E foi lindo, gente, foi lindo. A gente conseguiu articular. Entramos na Assembleia Legislativa, em que a gente sabe também que é um espaço político e desafiador, porque eu falei isso na época, né? A gente está aqui na época, né? Parece que tem tanto tempo, outro dia. Seria muito feliz se a gente tivesse as crianças que fizeram esse trabalho na escola presidindo essa sessão. Seria um sonho, mas eu acho que o Ailton Krenak é uma referência que fala tanto dos sonhos, né? A Hanna Limurgia também, que é outra autora que eu gosto muito, inclusive é professora agora na Universidade Federal de Roraima, é outra que vem pesquisando e estudando sobre os sonhos na concepção dos povos Yanomamis. E eu falei, poxa, a gente ocupar a Assembleia Legislativa, que sonho seria a gente ter uma das nossas alunas da educação básica aqui na frente, no protagonismo que merecem. Então, era isso que eu tinha para falar, mais do que falar, né? Ouvir vocês também. A Folha continua circulando para vocês o que é transgressão. Depois, na hora que a gente abrir aqui para a conversa, eu vou recorrer às respostas de vocês. E também dizer que o que a gente quer, gente, não é desesperar ninguém, não é desanimar ninguém, é dizer que a Amazônia é luta, que a Amazônia envolve suor, envolve criatividade, envolve perspectiva de coletivo, e é um compromisso que nós assumimos nas nossas pesquisas, ao estudar sobre isso, a gente lembrar que a gente vai voltar para a nossa casa e que muitas pessoas estão à margem. O que a gente faz com isso? Eu desejo que a gente saia daqui não com respostas prontas ou bonitas no verbo, mas com ações que a gente possa se permitir ousar, fazer e chacoalhar os nossos currículos da educação básica e da formação superior. Obrigada.
Obrigada, professora Marcela, pelas considerações. Acho que tem questões bastante interessantes para a gente poder pensar depois coletivamente. Eu já passo imediatamente para a professora Flávia, para as considerações dela, depois a gente abre para todo mundo. Obrigada, boa tarde a todas e a todos e a todos novamente, né? Passamos do GT já para a mesa. E mais uma vez quero agradecer o privilégio de poder estar aqui nesse evento, né? O convite, a confiança ao Grupo Gera, né? Em nome da professora Vilma, que foi quem me convidou, é um privilégio muito grande compor, né? Essa mesa aqui com as minhas colegas, quanto aprendizado, né? A gente tem tido durante esses 3 dias. Eu vou... E aí, isso, por favor, obrigada. Vou tentar fazer minha fala, né, nesse mesmo tempo de meia hora, que foi o tempo que nos foi dado, para a gente poder ir para os debates. E pensando no tema dessa mesa, né, formação de professores, ensino de história e diversidade, eu fiquei pensando em apresentar um pouquinho para vocês a realidade da minha universidade, né, sou professora de história, e mais especificamente de estágio supervisionado do ensino de história, que é onde eu tenho uma atuação maior, e até porque coordeno residência pedagógica, né? Então, estou sempre nesse diálogo com a educação básica, que é algo que eu gosto muito. Eu passei 10 anos como educadora de educação básica, é um espaço que eu gosto muito de atuar. E aí eu vou começar apresentando para vocês um pouquinho da realidade da minha universidade, né? Assim, um pouco teoricamente, e depois passar para alguns exemplos mais práticos, né? A UFAC, ela não é uma universidade tão antiga, né? Ela é da década de 60 para cá, mas a gente, assim como a maioria das universidades amazônicas, como as pesquisas que nós vimos apresentadas aqui no nosso GT, ela também segue um ritmo bem tradicional de ensino de história, né? E temos conseguido transgredir muito pouco, viu, colega Marcela? Bem pouco mesmo, e esse pouco ainda é com muito esforço, mas eu acredito assim, que a gente pode avançar, né? Como a gente tem visto, inclusive aqui nesses 3 dias. E aí eu começo a minha fala compartilhando com vocês um pouquinho da minha dissertação de mestrado, que, embora eu tenha licenciatura em letras, na minha universidade, quando eu fui fazer mestrado, em 2008, não tinha nenhum mestrado mais próximo a mim do que o de letras, né? Então, eu fiz mestrado em letras, que é um programa que a gente tem, letras, linguagens e identidades, mas eu estudei a presença negra na historiografia acriana. E aí, eu fui analisar as obras com as quais a disciplina de História do Acre, né, sobretudo ali ao período da colonização acriana, são usadas para se trabalhar essas disciplinas, né? E que são usadas também para se fazer os livros didáticos, para depois traduzir, né, de uma forma mais didática para levar para as escolas. E aí eu vou mostrar rapidamente aqui. O tema da minha dissertação foi Inaudíveis e Invisíveis, representações de negros na historiografia acriana, defendi em 2010. Como eu falei, né, foi uma análise de 4 obras, vou mostrar apenas de 2. E aí a gente percebe nessa análise que o discurso historiográfico acriano, ele é predominantemente um discurso que silencia a população negra no Acre, né, e a estigmatiza em várias ocasiões. Essa é a primeira obra que eu estudei, ela chama-se Formação Histórica do Acre, é uma das obras mais tradicionais que a gente tem lá, ela é da década de 60, e foi produzida pelo Leandro Tocantins, que era um jornalista, mas ele recebeu um bom recurso do Estado, e ela teve várias edições, essa obra, né? E aí a gente vai ter nela várias... E se ela é uma obra da década de 60, ela é financiada pela ditadura militar, né? Obviamente que ela vai ser uma obra de caráter extremamente positivista, né? Mas como ela é a obra que vai gerar livro didático e que é muito usada, então eu escolhi ela para perceber como que a população negra era retratada ali. E aí a gente vai perceber vários termos que ocultam as diferentes identidades étnico-raciais do processo de colonização do Acre, como, por exemplo, trabalhador, brasileiro, nordestino, civilizado, né? Você não encontra, assim, muito falando
pessoa negra, pessoa indígena, né? Você vai encontrar outros termos. Não apresenta nos apresenta o nordestino como síntese dos elementos fundadores do Estado do Acre em um só personagem, né? O termo é o nordestino. Esse nordestino, ele é um termo genérico, né? Bem abstrato, que não diz muito da sua identidade étnico-racial. E na quarta parte, tem uma citação ao Manuel Urbano da Encarnação, que era um homem negro, que inclusive deu nome para um dos nossos municípios, né, Manuel Urbano, e ele era um homem negro que conhecia muito os rios, então ele guiava as pessoas, ele chegou a guiar o William Chandler, né, quando visitou a Amazônia, e ele também era conhecido como amansador de índio, muitas aspas aqui, tá? E esse amansador de índio, né, ele era considerado um homem muito inteligente. E aí o próprio William Chandler vai dizer, né, que ele era um preto que tinha uma grande inteligência natural. E isso mereceu o destaque do Chandler e a admiração do Chandler, porque ver uma pessoa negra com alguma inteligência para ele era algo muito diferente daquilo que o racismo científico pregava, né? E que era a mentalidade que ele tinha. A gente também tem uma outra citação nesse livro que diz que era uma orientação de tentar convencer os crioulos, né? É um grifo meu, mas é uma citação do livro, que tentasse convencer os crioulos da Amazônia para vir, porque provavelmente eles seriam fáceis de ser convencidos a ir para o Acre, né? Na época ali da colonização, que é no século XIX. Não sei se vocês conhecem um pouco da história do Acre, mas é bem vinculada a de vocês aqui no Pará, né? Inclusive, final do século XIX, quando se formam os seringais, quando se tem ali o primeiro ciclo da borracha. E aí a gente percebe algumas coisas, né? Eles eram fáceis de convencer, porque, obviamente, eram pessoas que estavam em situação ali, a gente está falando de final do século XIX, é o final da abolição da escravatura, né? De 1888. Então, a gente está falando de pessoas que não tinham emprego, que não tinham nenhuma, que tinham poucas, né, ou nenhuma perspectiva de sobrevivência. Então, realmente, era fácil convencer por conta da condição social e econômica que essas pessoas ocupavam, e ainda tinha a ideia de que realmente pessoas negras, né, muito próximas a animais, então era somente adestrar que eles viriam, porque mais uma característica muito forte do racismo científico, né, e que a gente vai ter ali bem predominante nessa época como mentalidade brasileira. E aí, embora esse livro ele silencie a população negra, a gente pode perceber, não sei se vocês conseguem enxergar, mas isso aqui é um álbum da época do Emílio Falcão, e a gente consegue perceber, embora a imagem esteja preto e branco, mas trata-se de um homem negro, né? E esse homem negro, ele mostra que tinha negros no Acre, porque essa dissertação ela também nasce pelo questionamento de que no censo dos anos 2000, a população negra no Acre, ela foi bem pequena, né? A que se autodeclarou negra, pretos e pardos. E aí a gente percebe um Acre extremamente negro e que não estava lá no censo, e isso começou a ser muito questionado. E o segundo livro que eu trago é um livro que já é da década de 80, e a própria autora, né, ali na introdução, ela diz que ela pertence à corrente social inglesa, que é a história, né, que estuda a história dos excluídos, a história vista de baixo. Porém, quando se trata da narrativa para a população negra, porque assim, eu inocentemente, quando comecei a pesquisa, eu achava assim, não, porque o positivismo vai tratar dos heróis, então realmente eles não vão, né, pensar na população negra, mas quem sabe se a escola social inglesa, que já tem outra perspectiva, outros sujeitos, né, ali como atores da sua historiografia, quem sabe se ela, né, não consegue perceber e dar algum destaque para essa população. Mas lê do engano meu, assim, de pesquisadora bem iniciante, né, porque ela também vai trazer o Manuel Urbano da Encarnação, porque de fato ele é um destaque, e assim como o Chandler destacou a inteligência dele, ela vai destacar ele dizendo que ele era um preto bom. Óbvio que precisava dizer que era bom, né? Que era um preto bom, porque pessoas pretas, em sua essência, são más, segundo o racismo científico muito vigente naquela época. Mas ele não, ele era um preto bom.
E aí o nativo, também, né, as pessoas ali, os nossos indígenas, porque ao contrário de Roraima, a gente só tem 3% de população indígena. Todo mundo acha que o Acre é predominante indígena, mas não é. Atualmente, nós somos 74% de população negra e 3% indígena. Então, o genocídio lá foi terrível, mas essa obra coloca como se a colonização fosse aí sem atritos, né? Atritos entre os locais e os adventistas, então coloca essas tensões, a matança, todo o genocídio, as correrias, né? Que era como eram chamadas a invasão e o genocídio do colonizador contra os povos indígenas, vai atenuar bastante, né, ao longo de toda a obra. A obra é Raízes do Acre, as duas obras só tratam do período da colonização acreana. Pode passar. De maneira inovadora, a autora registra, né, a presença de afrodescendentes, coisa que assim, as outras obras que eu analisei não cita, não menciona de forma direta. Ela tem um tópicozinho para falar de afrodescendentes no estado do Acre, porém ela vai registrar essa presença como fraca, né? E ela vai dizer que isso também se deve às proibições dos casamentos, do casamento interracial, que não era incentivado, né, entre pessoas brancas e negras. E nessa direção, ela também vai dizer algo que foi o que mais me chocou, assim, né, porque eu esperava um pouco mais, por conta da linha da corrente teórica, né, que ela vai dizer que, por sua vez, a condição de braçal escravocrata fez com que a maioria de seus valores culturais, se referindo à população negra, né, fosse truncada pela imposição dos padrões de cultura do colonizador português, que, juntamente com os elementos de origem nativa, conseguia se sobrepor e caracterizar a cultura amazônica. Então, ela vai tratar a população negra que migrou em vários momentos para o Acre, inclusive aqui no período da colonização, como alguém que não tinha resistência, como alguém que não tinha cultura própria, ou que essa cultura própria era tão fraca, né, que a cultura do colonizador se sobrepôs a ele. Então, inviabiliza totalmente assim, a população negra como uma população de indivíduos, né, de sujeitos históricos. A lógica que preside a conclusão é a mesma que silenciou a presença negra na região, posto que conferiu ao abstrato nordestino, né, o nordestino é o termo genérico, abstrato, que não diz do pertencimento racial das pessoas que vão realmente ocupar aquela região. E aí a gente vê uma criança negra, né? Essa tem uns traços bem característicos, mesmo preto e branco, dá para a gente perceber. E eu fiz questão de trazer as imagens, porque depois eu orientei um trabalho que era negros na iconografia acreana. Então, tudo aquilo que a historiografia silenciou, a iconografia vem revelando, né? Ainda que meio que sem querer, né? Não de propósito, obviamente. Bom, e aí, história e cultura africana e afro-brasileira no ensino de história, né? Isso aqui é um gráficozinho do currículo da minha universidade, do currículo que está sendo utilizado, né? Ele foi aprovado em 2014, ele começa a ser utilizado em 2015, e nós temos aí 26 disciplinas de conteúdos históricos, todas elas de 60 horas, das quais a gente tem aí 5 destinadas à cultura europeia e 2 destinadas ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que é uma de história da África, desde o início do surgimento da humanidade até os dias de hoje, em 60 horas, né? E história e cultura africana, aliás, afro-brasileira também, de 60 horas. E uma disciplina voltada para, que é a disciplina de história indígena. E temos ainda 3 disciplinas, né, de teoria histórica, mas, porém, são todas teorias europeizadas, né, sem nenhuma teoria indígena ou voltada para povos africanos, filosofia africana, alguma coisa assim. Então, é um currículo aí, né, com 70% europeu, como eu imagino que seja na maior parte do país, mas a gente está falando, né, ali, utilizando a minha própria universidade para mostrar como funciona esse currículo de formação de professores, né, que forma professores, e aí eu fico pensando em tudo que a gente ouviu aqui no nosso GT, né, por que não se fala de Amazônia, porque as perguntas que a Rebeca fez aqui ao final, né, da apresentação dela, por que não se fala de Amazônia, por que os nossos alunos da educação básica também não falam de história e cultura africana e afro-brasileira, muito difícil, né, romper e transgredir
tendo em vista esse currículo tão eurocêntrico que forma os nossos professores de história. Isso aqui é o resultado de uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz em 2017, entreguei o relatório em 2017, né, sobre o livro didático, era o livro mais pedido na época de ensino médio, né, Educação e História e Sociedade, e aí a gente também tem aí a predominância dos conteúdos europeus no livro didático, né, 31%, 11% para a história da África e 5% para a história indígena. Mas é preciso esperançar, como a gente tem falado todos esses dias, né? E aí a gente tem já uma legislação a favor da igualdade racial, como é o nome do nosso evento lá no Acre, né? A gente tem uma alteração na nossa LDB, com a Lei 10.639 com a 11.645. A gente tem uma diretriz curricular para a educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira, que obriga, né, e que dá realmente a diretriz, um encaminhamento de como deve ser aplicado essa lei, desde a educação infantil ao ensino superior, né, educação infantil e ensino superior, que não estão descritas no textinho da Lei 10.639, mas estão muito bem incluídas no parecer da professora Petronilha, que depois vira resolução, e aí a nossa DCNRE, a criação da SECADI em 2004, a gente tem todo um contexto que a gente tem discutido aqui, né? Criação do programa Uniafro, né, do qual eu fiz parte, e a UFPA também, inclusive a UFPA fez parte, o grupo Gera fez parte do programa Uniafro desde 2008, desde a primeira edição, né? Eu só entrei na última edição, em 2013, infelizmente. E a gente tem, em 2009, um Plano Nacional de Educação para a implementação das nossas DCNRE, que mostra exatamente qual é a função, embora isso não tenha virado lei em forma de resolução, mas é o que nós temos muito bem descrito, né, como arcabouço ali legislativo, de alguma forma, para direcionar as instituições. A gente também tem uma diretriz, né, que operacionaliza a Lei 11.645 de 2015, e na nossa diretriz para a formação inicial de professores de 2015, embora esteja em vigor de 2019, mas desde 2015, esse ensino de educação das relações étnico-raciais também já está muito bem descrito lá, né? Não vê quem não quer. Lá na Universidade Federal do Acre, apesar desse currículo tão eurocentrado, eu vou contar um pouquinho, respondendo a pergunta da professora Marcela, como é que a gente tem tentado transgredir, né? A gente tem o curso de especialização em Afro, a gente teve em formato de especialização de aperfeiçoamento, e hoje em dia a gente está com uma nova turma, não Uniafro, porque não existe mais o programa, né, mas uma especialização em ERE. A gente já teve um curso de História da África, que era coordenado pela professora Tereza, que foi a minha professora de História da África, que é quem vai, inclusive, propor a outra disciplina de História Indígena, de História e Cultura Afro-Brasileira. Aí a gente tem também as pesquisas institucionais que a gente faz, né, por meio do NEABI, principalmente, e de outras pessoas também que não são do núcleo, as pesquisas de iniciação científica, as monografias que a gente orienta, o próprio Prof. História na Ampua, a professora Marcela estava lá, e ela deve ter visto que esse é um dos temas mais discutidos, né, como tema de dissertação de mestrado. O próprio PIB de residência pedagógica, que é ali uma formação inicial para professores, que contribui muito com a formação, né, dos estudantes, também vai tentar preencher essas lacunas, essas questões que não estão no currículo, né? E aí, para fechar, eu vou mostrar rapidamente para vocês a minha pesquisa de iniciação científica que eu fechei esse ano, que era justamente práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais no ensino de história, na Amazônia Acreana, né? Foi o nome que eu dei para cá, para fazer esse recorte. E eu pesquisava com 3 orientandas de graduação, que estão ali na fotinha, ambas da licenciatura em História, e ali é um recorte do meu doutorado, né? Meu doutorado era para todas as áreas, mas aqui eu escolhi somente professores de História, e o tema era justamente um mapeamento das práticas pedagógicas em ERE, no estado do Acre, feito por professores de História, que tivessem uma formação mínima nessa área.
E aí, a gente fez isso também pela necessidade de acompanhar, né, a aplicação da Lei 10.639 nas escolas, principalmente das pessoas que a gente tem contribuído nas formações. E o objetivo, a gente tinha 3 objetivos específicos, que era mapear, pensar o que facilitava a aplicação dessa lei e pensar no que dificultava. A gente fez um estudo de literatura especializada, uma análise documental, né, com a DCNRE e o Plano Nacional. Era uma pesquisa qualitativa, porque, embora sejam muitas pessoas formadas pela Uniafro, a gente os de história não eram tantos assim. A gente também parte de uma perspectiva decolonial, e era uma pesquisa por amostragem, já que era só professores de história, né? E aí a gente, eram 3 sujeitos, alunos do curso da primeira edição Uniafro, da segunda edição, que foi em formato de aperfeiçoamento, e ganhadores do prêmio Acreano de Educação das Relações Étnico-Raciais da Educação Básica, que a gente tem lá desde 2018, promovido pelo Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, que eu presidia na época. Os nossos referenciais teóricos, né, que acho que a maioria são os referenciais da maioria de quem trabalha com essas questões, o próprio professor Munanga, a professora Lucimar Rosa Dias, a professora Nilma Lino Gomes, as professoras Vilma e Selma, com esse livrinho que é Visibilidades e Desafios, que é um livrinho que a gente estuda justamente por ele ser o livro que registra os TCCs de uma das edições do curso Uniafro, que vocês tiveram aqui, né? E aí nós, seguindo os passos, né, de vocês, aprendendo com vocês, fizemos também uma coletânea do curso Uniafro, tal qual vocês têm essa laranjinha aqui, que eu amo muito. Kandô e Awash, para pensar um pouquinho em decolonialidade, pensar como relacionar tudo isso, né? Aqui os documentos que nós estudamos, que é a DCNRE e o Plano Nacional. E aqui, as 3 perguntas, a gente fez algumas outras perguntas, mas eu trouxe só as 3 que respondiam os objetivos específicos, né? Que práticas pedagógicas você utiliza para tratar as questões de valorização da identidade negra dentro da sua sala de aula? E a maioria respondeu o livro didático, e eu achei muito legal a fala da professora ontem, né? Que foi híbrida, e ela falando do valor do livro didático, né? Porque, assim, tem muita gente que despreza o livro didático, mas o livro didático, ele não é um documento isolado, ele existe junto com o professor, junto com a turma, junto com todo um planejamento. Então, assim, pessoas que vieram antes de nós lutaram muito para que o PNLD fosse uma realidade. E essa realidade a gente conquistou. Ele ainda não é um livro didático que promove igualdade racial da maneira como nós gostaríamos, mas pelo menos nós já temos. Eu, por exemplo, como aluna da educação básica, eu não tinha livro didático, isso fazia muita falta, né? Então, é uma conquista, e é uma das práticas, é um dos recursos, né, pedagógicos que os professores usam para dialogar sobre a educação das relações étnico-raciais nas escolas. E utilizam também livros paradidáticos. As aulas expositivas estão ali em segundo lugar, porque é um dos principais mecanismos, sobretudo do professor de história, né? Juntamente com palestras, debates, oficinas, rodas de conversas e filmes. Então, percebam que não são práticas pedagógicas ou recursos didáticos tão diferentes daquilo que qualquer professor de história usa, né? O que muda aqui, provavelmente, é a abordagem, né? A gente também já falou sobre isso aqui durante esses 3 dias. É a forma de tratar, né? Se a revolta da vacina, que a gente acabou de completar ano agora, recentemente, né? Tá lá, por exemplo, colocando o João Cândido quase como um bandido, né? A gente vai lá e conta a história pela perspectiva de alguém que estava ali defendendo os seus direitos humanos. Só isso. Não estava querendo muita coisa, não. Estava querendo só o direito à sua humanidade, porque a escravidão já tinha acabado, mas os castigos físicos, corporais, continuavam para com a população negra, né? Então, não podiam ascender, né? Só podiam ser marinheiros. Então, são outras abordagens, né? Às vezes com as mesmas práticas, para os conteúdos até que a gente já trabalha, mas aí a gente precisa realmente estudar um pouco mais
para transgredir, né? Como diz a colega Marcela, e um pouco além do que a história oficial nos conta. E os facilitadores? Eita, deixa eu ver se eu enxergo daqui. Tá. O maior vai ser o apoio e incentivo da gestão, né? O que foi mais apontado. O outro também muito apontado foi justamente o conhecimento e a compreensão da Lei 10.639, relacionar a temática com a experiência diária dos alunos, né? Fazer com que eles entendam que aquilo é a própria história de todos nós. Autonomia na sala de aula, envolvimento das escolas com o movimento negro, porque o movimento negro é parte, né, dos parceiros que vão lá e fazem as formações e fazem várias ações, né, com as escolas. E, por fim, o que dificulta, né? E aí o que foi mais votado, o que foi mais indicado é justamente a falta de conhecimento, a falta de formação, o próprio descaso das escolas, preconceito com relação aos assuntos da temática. Então, como o preconceito é grande, né? Quando fala em história e cultura africana e afro-brasileira, muita gente já pensa em religião de matriz africana, da pior forma possível, né? Então, já é um motivo para não quererem nem sequer entender. Falta de campanha e conscientização sobre o tema, também foi outro aspecto apontado pelos professores, e falta de incentivo e de recurso por parte das secretarias de educação. Bom, então, eu penso que um novo ensino de história, uma nova historiografia, tem sido construída, né, no Acre, mas não só no Acre, na Amazônia, inclusive no Pará, por tudo que a gente ouviu até aqui, né, e no próprio Brasil. Nós temos transgredido de alguma forma, né, é pouco, mas assim, pensando em longa duração, que é como a gente pensa um pouco como historiador, né, ainda é muito para tão pouco tempo, pensando que foram quase 400 anos de processo escravocrata, né, e depois de um pós-abolição que a gente sabe que não aconteceu de verdade. Então, o novo ensino de história, uma nova historiografia, que inclui diferentes sujeitos, outrora excluídos, que trata como sujeitos históricos, pessoas que outrora foram desumanizadas. Um novo ensino de história, uma nova historiografia, tem sido construída a partir da consciência individual e coletiva, herdada das trajetórias forjadas em um contexto democrático de liberdade, porque é de 88 para cá que a gente vai ter muito mais condição de pensar essa política de promoção de igualdade racial, né? Que tem nos permitido pensar posturas enquanto profissionais da história. A política pública de promoção de igualdade racial tem muito a avançar, mas as pessoas que vieram antes de nós, pensando no que a própria Ana falou no primeiro dia, né, que foi muito emocionante aquela sua fala, já deram grandes passos, dos quais podemos usufruir hoje para construir outros e também deixar como legado aos que vierem depois de nós. Tá com a gente o bastão, né? E essa é um pouquinho das minhas referências, né? E muito obrigada pela escuta. Bom, gente, super obrigada. A gente estava aqui combinando porque ela recebeu o retorno da atividade. Você quer começar com isso ou você quer primeiro a gente abre e depois... Vou perguntar, tem alguém que gostaria de fazer alguma consideração, alguma questão específica, ou a gente podia já partir para a leitura da atividade da professora Marcela? E aí, nessa leitura, talvez as questões possam aparecer também. Alguém quer já fazer algum comentário, alguma consideração? Alguém? Alguém? Ou alguém que está... Ou no chat também. Pode ir. Não, você precisa só... Boa noite, eu acho, né? Ou boa tarde. Eu me chamo Francimar, para quem ainda não me viu por aqui. E eu queria só fazer uma relação entre a fala da professora Marcela e da professora Flávia, quando ela começa já instigando o que nós entendemos por transgredir. E a partir desse questionamento que ela faz, acaba que direcionando a discussão, pelo menos foi a perspectiva que eu percebi, né? Porque acaba direcionando até a fala da professora Flávia. Então, há uma ligação entre a fala da professora Flávia, quando ela diz
que devemos repensar a nossa postura quanto profissionais da educação com o transgredir da professora Marcela, né? Que eu penso que esses dias que eu tenho participado dessa formação, que é muito valiosa para a minha formação inicial, como futura pedagoga, e o que seria transgredir dentro dessa temática da luta do povo negro por esse reconhecimento, como disse a professora Flávia, está sendo devagar, mas está acontecendo. Então, e uma fala que foi feita de manhã, a partir da minha apresentação, de uma professora que não me recordo o nome, a nossa fala pesa demais. Então, nós estamos aprendendo a nos pronunciar. E para repensar a nossa postura como profissionais, primeiro a gente precisa pensar. E para a gente pensar, a gente precisa entender o significado da transgressão, porque quando fala transgredir, a gente já olha por um lado negativo. E a gente não quer transgredir. Então, a gente meio que se acomoda para não transgredir. Mas quando leva para a perspectiva dessa transgressão de ultrapassar limites, de passar barreiras, de repensar aquilo que a gente nem estava pensando. Porque essas discussões fazem com que a gente repense o que nem ainda pensou. Já passa direto para ultrapassar a barreira, né? E a partir daí a gente começa a fazer reflexões sobre o nosso futuro papel como pedagogo para essa transformação, que embora lenta, ela está acontecendo. Então eu quero parabenizar todos que estão aqui nessa noite e por esse aprendizado que a gente está tendo, que nos faz refletir desde o primeiro dia. Já começou com a professora Cristina. O corpo chega primeiro, aí eu fiquei, meu Deus do céu. Aí vem a professora Marcela, o que eu entendo por transgredir, aí vem a professora Flávia, devemos repensar nossa postura como professora. E eu ainda nem me formei, eu já estou sendo instigada a quando chegar lá já ter essa iniciativa. Então eu quero agradecer a todo o conhecimento que estou adquirindo nesses dias aqui. Obrigada. Boa tarde à mesa, boa tarde, professores, boa tarde, audiência. Sou Felipe, sou professor da UFRA, no curso de Ciências Biológicas, e assim, pela temática que nos é colocada pela mesa na questão da diversidade, a formação de professores, eu queria que você, tanto a professora Flávia quanto a professora Marcela, comentasse um pouquinho assim da experiência, como é que vocês percebem essa questão da diversidade circulando dentro das discussões relacionadas aos núcleos docentes estruturantes das disciplinas, que formam professores e que vocês atuam diretamente, e quais são os pontos assim de resistências ou pretensas resistências que vocês observam lá, e como isso é sentido no dia a dia do trabalho com as disciplinas na formação de professores também. Obrigado. Sim, então, primeiro eu queria agradecer também pelas perguntas, dizer para o pessoal que está online que a gente está ligado aqui, se tiverem questões, comentários, também podem enviar que a gente vai tentar abarcar. Achei muito interessante, né, a professora Ana está lendo ali o que veio, né, na nossa mente, na nossa cabeça, quando a gente fala transgredir, e eu fiquei pensando, eu nem li as frases de início, eu já olhei para a estética do negócio. Uma pessoa começou retinho, todo mundo seguiu. Repararam? Se eu fosse fazer essa atividade, talvez, com os estudantes da educação básica, a gente iria implodir bastante isso, porque um ia botar um balão, ia botar um desenho, o outro ia virar de cabeça para baixo, o outro ia, talvez, pensar de outra maneira. E por isso que eu acho que as salas de aulas, elas são tão ricas. Parece que quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai perdendo algumas capacidades de transgredir mesmo, sabe? E isso eu queria trazer para vocês, porque a gente não é porque uma pessoa começou assim que a gente necessariamente precise seguir aquele padrão, aquela forma, aquela maneira. Esse é um belo de um exercício, para além do que está escrito, para a gente refletir também, né? O quanto vale a pena, às vezes, a gente tentar fazer diferente e que, como a gente disse, né, não teria um certo nem errado, teria as formas de expressão das suas subjetividades. Então, eu acho que transgredir é quando eu tiver, né, os meus alunos negros, né, os meus ex-alunos da favela do Pavãozinho, ocupando lugares que eles desejarem no mundo. Transgredir
é quando eu puder, voltar para minha casa e não ver mais nem no noticiário, né, de crianças assassinadas na favela ou de mulheres, né, feminicídio. Talvez a gente não vai chegar lá, talvez não nessa vida, mas como eu tenho uma concepção para além de uma vida do aqui e agora, eu acho que a gente caminha para essas transformações no sentido mais amplo, né? E na ocasião do Perspectivas do Ensino de História, nós falamos abertamente sobre isso, né? Sobre a relação com a espiritualidade, que não é uma religião em si, mas é um pouco do que eu tenho aprendido também com a ancestralidade no estado de Roraima, na Amazônia brasileira. Então, acho que algumas das respostas a gente pode recorrer a elas para questionar, para pensar junto, né? Questionar necessariamente é para pensar junto, né? Quando foi colocado aqui, inverter lógicas estabelecidas. Achei uma aqui muito potente, quase peguei um marca-texto, pena que eu não tenho aqui. Colocar a Amazônia como lente para o nosso olhar, né? As Amazônias no plural. Ir contra algo, e aí não é virar, porque o professor de história, às vezes, na educação básica, ele tem a fama do chato, não é isso? Quem já deu aula aí na educação básica, várias e várias vezes é o chato, é o problemático. Mas por que tem essa fama? Porque talvez seja o professor de história, não exclusivamente, porque a Lei 10.639 e 11.645, elas não são restritas ao professor de história, é aquele que desnaturaliza, é aquele que provoca. Nós trabalhamos, né, a ciência do homem no tempo, né, a definição clássica que a gente tem de pensar as histórias, de pensar a humanidade na temporalidade. Então, questionar, redimensionar, romper com paradigmas, né, que estão postos no currículo escolar como dados, romper essas normas estabelecidas, como a gente já tinha falado, nadar contra a maré, né? E aí eu vou de novo falar da ginga, porque eu adoro a capoeira e eu acho que a capoeira é muito feliz em nos ensinar nessa ancestralidade a importância da roda, a importância do movimento para a transformação. Não conseguir avançar em determinados contextos, a subtração, estagnação de um determinado contexto, sair de algo correto para um caminho incorreto. Esses são sentidos que estão sendo disputados aqui, e aí o que eu quero deixar como proposição no pós-evento, porque o evento ele começa muito antes dessa mesa, ele se dá aqui, ele continua nos nossos estudos, é que a gente se debruce sobre a obra da Bell Hooks. Acho que um dos livros que eu gostei, que eu uso assim como central em toda a minha perspectiva de trabalho na formação de professores, é o Tudo sobre o Amor, que é um livro maravilhoso, eu recomendo muito. Acho que esse livro mostra para a gente a ética amorosa que é possível da gente trazer, sim, para os nossos departamentos, e aí eu já emendo com a pergunta do professor Felipe, né, quando você traz o questionamento de como esses debates andam dentro dos núcleos docentes estruturantes, né, no encaminhamento das disciplinas. Atualmente eu estou na presidência do NDE, do nosso curso de História, e eu não vou nem dizer tanto sobre as pautas, né, sobre o debate das relações étnico-raciais, mas, por exemplo, sobre a discussão de saúde mental, que é um tema que está em alta. A gente aqui está focado, né, em trabalhar os debates das relações étnico-raciais, e esses debates, a ideia da interseccionalidade, né, a saúde da mulher negra, a saúde... enfim, que são, eu não vou falar para não falar besteira, porque não sou pesquisadora dessa área, mas para dizer para você, professor Felipe, que dentro do NDE, hoje, dos carros-chefes é a gente pensar sobre a saúde mental dos nossos alunos. E aí eu estou falando de diversidade no sentido amplo, diversidade de formas de aprendizagem, diversidade de saberes, diversidade de experiência, diversidade de cores, diversidade de... E Roraima é um estado muito diverso, porque é um estado de fronteira, né? A gente tem ali a ponte com a Venezuela, né? Com a Guiana Inglesa, e a gente tem gente de todos os cantos do Brasil, é um lugar de fluxo. Então, a diversidade ela está ali presente. E o que a gente observa, às vezes, é o não saber como agir, é o estranhamento, é o preconceito, sim. Eu relatei aqui um caso sobre isso que aconteceu muito recente, né, da gente entender que uma das nossas disciplinas, justamente sobre as relações étnico-raciais, que é uma disciplina nova do novo PPC, 20 anos após a lei, a gente está iniciando e ser considerada como inútil.
Então, por mais que a gente goste da pessoa, aí a gente tenta amenizar, não, mas não é bem isso. Isso é preconceito, isso é racismo, e é importante falar sobre isso. Obviamente, não para expor nomes aqui, seria antiético da minha parte, mas para dizer que isso está pegando fogo. E eu acho que a gente tem que ter leitura de mundo para que a gente possa efetivamente defender isso com essa firmeza e com essa postura, né? Porque quando a gente fala da ginga, a gente não está dizendo de se eximir, né? Alguém aqui joga capoeira? Alguém tem experiência como capoeirista? Ou conhece alguém que faça? Mas já assistiram. O capoeirista, ele não pode só fugir da raia. Tem momentos que ele vai para cima mesmo, né? Tem momentos que ele apenas se defende, se protege. Então, eu acho que é um pouco a nossa vivência dentro dos nossos respectivos departamentos. Se a gente for para a oposição, o jogo acaba. Nada feito. A oposição ferrenha. Mas se a gente também o tempo todo, né, só ficar ali assim, né, tímido, a gente também não avança. Então, é preciso ter sabedoria para poder fazer essa roda girar, como a gente sempre gosta de falar. Então, obrigada, professor Felipe, pela pergunta. Eu penso que esse tema da diversidade tem caminhado dentro das universidades, mas não por nossa conta. Tem caminhado por conta da política pública que tem sido implementada. Inclusive, as falas são rápidas, esqueci de dizer. Enquanto que no censo de 2000, por exemplo, a população acreana quase não apareceu como autodeclarada, no censo de 2010, nós passamos a ser 70%. Né, 72,4%. Isso, para mim, é fruto de política pública, né, que faz com que a população, desde a Lei 10.639, em 2003, que faz com que a pessoa negra entre em contato com seu pertencimento, com o valor do seu pertencimento. Né? Às vezes a gente nem sabe que é negra. E, às vezes, a gente sabe, na minha adolescência, por exemplo, a maioria vinha de uma geração que queria muito se embranquecer. Né? A minha geração ali de adolescência nos anos 80, 90. E essa geração de hoje, ela não é mais assim, né? E a gente percebe o peso da política pública sobre tudo isso. E eu penso que na universidade, assim como parte da sociedade, é um grande reflexo. A população negra que tem adentrado por conta da lei de reserva de cotas, a própria docência negra que tem entrado, que ainda é pouquinha, né? Mas já existe, porque antes nem existia, também tem intencionado. Então, a política pública tem feito com que essa diversidade apareça, né? E tensione os espaços onde ela está, inclusive dentro da universidade. Né? Essa especialização, por exemplo, que eu propus no Consul, era um sonho meu, porque é uma continuação do curso Uniafro, que eu coordenei, né? Mas, assim, a maior força foram os estudantes, porque, tipo assim, é um curso que não tem recurso de nada, é uma carga horária a mais para todos nós professores que estamos lá, porque ela nem sequer é contada como disciplina, para quando a gente vai lá lecionar, né? Então, ela acontece aos sábados, o dia todo. Então, é um ato de transgressão. Agora, fiquei com a palavra na cabeça, viu, professora Marcela? É um ato de transgressão, assim, incrível dos colegas, né, que toparam essa loucura de ir lá dar aula. Cada módulo dura um mês, mas isso veio por parte dos alunos, porque os alunos ficavam cobrando muito, né? Cadê? Não vai ter mais Uniafro? Eu não, porque era política do MEC, que não tem mais, mas porque não cria uma pela universidade, né? E eu dizia, e eu ficava sem resposta. Então, como resposta, a gente criou o curso Uniafro lá no NEABIUFAC, né? Mas eu penso que essa diversidade tem sido aumentada consideravelmente dentro das universidades, sobretudo na minha, mas não por conta da gestão universitária ou nada disso, né? Por conta da política pública, por conta das pessoas negras que têm adentrado na universidade, têm ocupado seus espaços muito para além daquilo que talvez se tenha sonhado um dia, né? Tem feito muito bem seu papel lá. Obrigada. Bom, gente, muito rapidamente, assim, para a gente se encaminhar para o final, depois para a última conferência e a gente encerrar, queria fazer umas breves considerações um pouco a respeito do que foi dito e também da leitura do que as pessoas colocam como transgredir. E me veio muito à mente quando você traz a Bell Hooks, Marcela, porque
ela me parece uma intelectual que faz parte de uma geração de intelectuais negros e negras, um pouco nesse espectro de intelectuais da diáspora, que faz aquelas perguntas difíceis, as quais a gente também estava um pouco comentando ontem, né, desses espaços em que a gente precisa criar para fazer essas perguntas que às vezes são muito difíceis, ou de pensar as questões que são muito difíceis, né? Então, quando ela coloca a transgressão como uma prática pedagógica, porque ela conta um pouco a experiência dela como professora, e eu uso o livro O Ensinando a Transgredir, porque eu acho que ela faz ela coloca algumas coisas que são muito difíceis e que a gente não tem muito espaço para discutir, sobretudo nos nossos cursos de formação de professores e professoras. Porque ela diz lá muitas vezes, olha, quando você tem um conflito em sala de aula, ou as turmas que você não se dá bem, que você não gosta, ou que você faz uma atividade com uma turma, vai muito bem, mas numa outra você faz a mesma atividade e não é a mesma coisa. Então, me parece que ela vem nessa tradição desses intelectuais que têm pensado esse tipo de afetos, essa rede de afetos, um pouco que você coloca. Quando ela está falando sobre amor, sobre relações, sobre como os corpos se entrelaçam, o que é essa dinâmica nas relações sociais, ela coloca essas questões que são bastante significativas e importantes para quem vai fazer uma atividade profissional, que basicamente é falar com pessoas. Assim, ser professor e ser professora significa que você vai falar com gente para todo sempre, né? E aí você vai lidar com isso, com essa profusão de energias e de cores e de fontes que é cada um e cada uma de nós. Nós somos um monte de coisa e ao longo da vida a gente vai se modificando, vai se constituindo. E aí também me parece importante lembrar, quando você traz a Conceição, porque eu acho que a Conceição faz uma coisa interessante quando ela constrói o Escrevivências. Na verdade, ela dá nome a uma coisa que é própria da criação intelectual ou da criação literária, mas que, quando eram feitos por pessoas não negras ou não indígenas, ou seja, majoritariamente por pessoas brancas, não é colocado dessa forma. Basta a gente ler, por exemplo, o início do Casagrande Senzala. O que o Gilberto Freire está dizendo lá? Ele diz, olha, eu vou contar o que era a minha experiência como menino de engenho. E aí ele faz todo... Porque todo o Casagrande Senzala é um texto literário, né? É um texto que vai depois... Ele tem toda uma leitura sociológica, uma leitura antropológica, mas ele é um texto com características literárias. E ele vai contando o que era a vida dele, a leitura dele. E acho que tem uma ponte interessante com a professora que estava ontem fazendo a conferência híbrida, porque ela fala um pouco da estética, né? Foi um pouco um tema que atravessou a discussão ontem. E eu acho que a estética tem sido uma das práticas mais avançadas no que se diz respeito a discutir racismo. Acho que a produção estética do cinema, do teatro, é o que tem conseguido traduzir de maneira mais efetiva o que é racismo. Porque muitas vezes a gente tem lá os conceitos, a gente tem todas as nossas referências teóricas, mas muitas vezes é um filme que consegue traduzir o que é essa experiência desse corpo. Às vezes é uma peça de teatro, é uma música, é uma poesia, é uma batalha. Então, a estética tem esse lugar protagonista que a gente está vivenciando hoje. Eu acho que a Conceição faz isso, quando ela dá esse nome, mas ela está dando esse nome, olha, para as experiências que são dela e para as experiências que ela identifica como próximas às dela, mas, de alguma forma, ela tá dizendo, olha, isso sempre foi feito. As pessoas, quando elas escrevem, quando elas compõem, quando elas rimam, elas estão falando sobre o que é o mundo a partir desse corpo que elas habitam. Né? Então, me parece importante essa concepção e esse arcabouço teórico um pouco que essas referências vão nos colocar. Por isso que tem uma riqueza imensa, uma possibilidade imensa de fazer essa articulação com a estética. Né, de trazer essas pessoas, de que elas possam... Porque muitas vezes essa é a forma de tradução mais efetiva, assim, contra o que é uma imagem, o que é uma cena, né, e como é que isso se concretiza. E acho que isso tem a ver com o que a Flávia vai descrevendo, porque assim, Flávia, você vai dizendo assim que é muito pouco, você vai dizendo, não, é pouco lá, mas olha só, olhando outros cursos, vocês
estão muito à frente, porque vocês conseguem ter 2 disciplinas sobre questão das relações étnico-raciais e história da África e uma disciplina de indígenas, e tem cursos que não tem nada. Às vezes é um módulo numa disciplina perdida, ou aparece nas optativas, e aí os alunos e as alunas se podem fazer um percurso que não querem, que não fazem. Então, acho que foi bastante feliz essa junção, porque acho que você faz a pergunta e você dá a resposta, né? O que é transgredir, então, e como fazer, né? Então, acho que isso fica de exemplo e de possibilidades de criação para nós. Eu vou passar aqui para o Felipe, que está desesperado. Não, imagina. É que nós temos uma pergunta ali da audiência que está ao vivo. Eu vou só passar aqui o telefone aqui que passou. A pessoa diz, a Célia, né? Estou assistindo pelo celular, não tem como comentar, mas queria saber se 1 ano de governo Lula, se tivemos avanços e mudanças significativas para a educação em relação à diversidade. Nossa, e eu não lembro de muita coisa não, hein? Mas eu lembro da reativação da SECADI já em janeiro, no começo do ano, né? Que tinha sido desativado em 2019. Para quem trabalha com educação, isso aí já foi o bom começo. A gente teve a atualização da lei de cotas, que eu ainda nem aprendi, nem decorei ainda o número da lei, mas é uma atualização que amplia... Não, essa é a antiga, mas tem a atualização, pois é, a da atual não lembro o nome. Que ampliei muito a lei de reserva de cotas lá a anterior, né? Nossa, gente, o programa Abdias do Nascimento da CAPES, com os editais 16 e 17, o que é aquilo, gente? Que sonho, né? O edital que a professora Kátia Regis mencionou aqui. Sim, está na mesa que ela... Na primeira mesa, né, do primeiro dia que ela estava, que ela mencionou. E assim, eu nem lembro de tantas coisas, porque são muitas coisas, todo dia a gente tem excelentes notícias. Eu acho que uma ministra indígena para um Ministério dos Povos Indígenas, pessoas negras ocupando lugares que sempre foram seus e antes não ocupavam, né? Então, assim, são muitas coisas que nem dá tempo falar agora, mas vou passar para a minha colega aqui. Eu lembrei também da Aniele Franco, né, que está aí. A Aniele veio da educação básica, professora da educação básica, também leia-se. Eu queria trazer outra pergunta que também foi colocada no chat, pode ser? Que é o João Paulo. João é nosso aluno aqui da Universidade Federal de Roraima, que é das pessoas que tem liderado esse trabalho de edição de vídeo, e esses sujeitos têm nome, então, assim, é preciso ressaltar isso. Parabéns, João. O João coloca, né, que esses eventos, como o que está acontecendo aqui, de diálogos sobre relações étnico-raciais no ensino de história, são importantes para difundir o ensino multicultural a partir da região norte. E aí ele faz a pergunta de qual é o maior desafio para se fortalecer ainda mais essas reflexões, diálogos, para que outras regiões do país possam participar, né? E aí ele colocou aqui regiões influentes. Eu até problematizo isso, porque eu acho que a gente, sem querer, cai naquele lugar do que é uma região influente, é o eixo Rio-São Paulo. Então, isso acaba indo contra toda a defesa que a gente quer fazer dessa centralidade amazônica. Mas eu entendo, acho que a professora Flávia e a Ana podem comentar também, que é justamente fortalecendo essas redes, né? Então, a gente tem gente aqui, o estado do Acre, o estado de Roraima, o estado de São Paulo, o estado, enfim, do Pará, de várias regiões do Brasil e de vários Brasis. Exato, a África é muito bem representada também, então que a gente possa estar aberto a essa escuta, como nós conversamos. É assim que a gente vai fortalecer e principalmente agradecer, porque são esses eventos presenciais que nos proporcionam e potencializam esses encontros que vão poder se desdobrar futuramente em projetos, em parcerias, em outras aulas abertas, e que a gente vai estar junto aí, lado a lado com a educação básica e formação de professores para construir. Ótimo. Não, eu vou rapidinho só dar um pitaquinho nessa questão que foi colocada, porque toda a descrição as pessoas foram lembrando, a gente vai vendo essas políticas, todas políticas de governo, né? E eu acho que é bastante significativo a gente lembrar uma coisa. Primeiro, a forma concreta, enraizada, que as políticas para a diversidade e para o combate ao racismo assumiram nos últimos anos em função da luta do movimento negro.
Isso se dá porque nós vivemos uma experiência de governo anterior que fez de tudo para desmantelar essas políticas e não conseguiu. Nós tivemos uma estagnação? Tivemos, é inegável. E para quem estuda a questão racial sabe que 4 anos de estagnação na política de equidade e diversidade, né, num país como o Brasil, a gente sabe o que isso significa. Hoje a gente sabe disso. E a gente sabe também o que significa, nesses meses de governo, o que são a ativação daquilo que já existia e a criação das novas políticas, a criação desses 2 ministérios, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial. Isso é um compromisso que o Brasil tem consigo próprio, e eu acho que nós precisamos endossar isso e fazer um segundo passo, que é o trabalho de luta para que isso permaneça e que isso se torne política de Estado, e não apenas política de governo. E é muito importante que a gente faça isso, porque o governo precisa que a gente faça isso. Então, o governo precisa que a gente faça a mobilização, o governo precisa que a gente faça aquilo que nos cabe, como intelectuais, professoras e professoras que estão na universidade, e que a universidade tem essa função, ela tem esse papel de ampliar o horizonte da sociedade, ela tem essa capacidade de apresentar as ideias e de alargar a nossa capacidade de sonhar, de transgredir e de pensar o novo. A sociedade brasileira espera isso da universidade, sobretudo da universidade pública. Então, nós temos um compromisso com isso. E eu vou dizer isso porque, de fato, o Brasil precisava e precisa de uma mulher negra no STF. E, infelizmente, a gente não consegue dar determinados passos. Agora, é importante que a gente tenha a liberdade de dizer isso no espaço acadêmico, no espaço amplo, no espaço aberto e honesto, em que a gente possa colocar as nossas ideias, em que a gente possa, inclusive, ter os debates que são próprios à universidade. A universidade é o espaço da crítica, é o espaço da construção crítica, é o espaço do debate, e a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo e a gente não pode sair do papel e do lugar que nos é próprio. Porque as pessoas que estão lá, tanto as que vieram antes de nós, como as que virão, elas esperam isso de nós. E a gente faz isso a partir desse lugar que a gente está, da criação, do saber, dos conceitos, das categorias e da comunhão que a gente estabelece cada vez que a gente se encontra presencialmente e se coloca para pensar. Então, acho que a gente consegue, se vendo assim, e um que lembra uma coisa, o outro que lembra outra, a outra que consegue lembrar, a gente percebe que a gente está na mesma atmosfera. Então, é uma alegria. Eu vou agradecer imensamente o convite de novo, na pessoa da professora Vilma, do professor Erinaldo, da professora Anicelma e todas as pessoas que construíram o evento, os estudantes e as estudantes. A gente sabe que esse povo trabalha, carrega livro, abre porta e pega o papel e manda a gente assinar, e a gente manda o documento errado, depois eles mandam de novo. Então, é muito bacana ver isso, parabenizar todas as pessoas, agradeço sempre bom vir a Belém, voltarei com certeza, e vou passar para as colegas também se despedirem. Vou dizer que assim, eu vou ficar um pouquinho ali, dali a pouco eu estou saindo, que o meu voo dali a algumas horas, mas vou assistir um pouquinho, mas foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Vou voltar com mais tempo para lá comer todas as castanhas e comprar todas as coisas, mas foi ótimo, e é isso. Obrigada, então vou passar para a gente poder finalizar. Então, gente, para finalizar, né, só quero mais uma vez agradecer pelo debate, dizer do quanto eu me sinto honrada de estar nessa mesa com as minhas colegas, né? Chamar elas de colegas já é um privilégio imenso, né? São pessoas muito potentes, professoras muito potentes, com quem a gente aprende muito. Obrigada pelos colegas que ficaram, né? Até o final. Hoje está todo mundo bem cansado, né? Estamos todas cansadas, mas obrigada pelas pessoas que estão nos assistindo também, né? E é isso, que a gente tenha mais oportunidades como essa, né? De discutir, de pensar juntos, de como promover a igualdade racial no nosso país. Também fecho, reverenciando, agradecendo, dizendo que prosseguiremos nas nossas lutas, mas é importante também saber o momento de pausar, né? Então, que a gente tenha aí o nosso final de semana, consigamos refletir sobre o que foram esses 3 dias de evento, revisitar as anotações que a gente fez, referências, conceitos, ideias, porque elas certamente vão alimentando outras produções no futuro.
E, mais uma vez, agradecer também, especialmente ao professor Erinaldo, né? Professor Erinaldo, Eri, para os íntimos. Agradecer imensamente o carinho, toda a receptividade, a generosidade, né? Em materializar também, junto com outras colegas, esse evento. E é isso, deixar um grande beijo também para os meus estudantes de Roraima, que estão ativos aqui, acompanhando no chat, e esse trabalho é nosso, né? Eu estou aqui hoje representando o nosso coletivo desse Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, que está sendo gradativamente construído, materializado, com bastante gente envolvida com a educação básica, com as escolas, e é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, estou entregando aqui os certificados, que depois vai falar que tem que entregar o certificado, pegar as assinaturas. E muito obrigada, tem uns minutinhos até a nossa última a conferência de encerramento com o professor Erinaldo, sob coordenação da professora Thaísa Cordeiro Bichara. Certo? Obrigada, gente. Até mais. Até já.